Olá, queridos irmãos em Cristo, boa noite. Eu sou o pastor Heitor Antônio da Silva, muitos já me conhecem. Sou presidente da Rede Ágatos, da TV Ágatos. Estamos aqui hoje para gravar uma série de programas diferentes. Na verdade, será o único programa da história do Brasil em que nós temos uma série de programas de uma denominação, da denominação da qual eu faço parte, que é a Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira, portanto, da Convenção Batista Brasileira. Esse programa tem por finalidade mostrar ao Brasil e até ao mundo como funciona, o que é, de onde veio, o que faz, a expansão, o poder missionário desta convenção no Brasil e no mundo. O programa, na verdade, visa mostrar a história dos batistas, um pouco até de fora do Brasil, os órgãos principais da nossa organização no Brasil e sua liderança. É uma série de programas com o propósito de divulgar tudo sobre esta convenção, manter o povo brasileiro todo, de todas as denominações, informados sobre o que fazemos e como fazemos e o que pretendemos realizar. Portanto, neste programa, abertura sobre Convenção Batista Brasileira. Voltamos já já. O IBEMP apresenta Programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes com o Dr. Heitor. Olá, queridos irmãos e amigos, como disse agora há pouco, nós estamos com o primeiro programa que vai exibir tudo da Convenção Batista Brasileira, que é a maior convenção batista da América Latina. Da maior latina e a segunda maior do mundo. Ela só perde para a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Já perdeu para uma outra, mas hoje ela é maior. Então é a segunda maior do mundo no universo batista. Estamos hoje aqui com os líderes principais de nossa denominação. À minha direita, primeira direita, pastor Ilquias Paim, que é o presidente da convenção, jovem, novinho, os cabelos dele nem ficaram todos pretos ainda, né? Estão caminhando, os meus já chegaram ao máximo, né? À exceção daqueles que estão emigrando, né? Estão fugindo da minha cabeça. Ele é o presidente da Convenção Batista Brasileira, é pastor no estado do Paraná, portanto, uma boa igreja no estado do Paraná, e conosco também está o pastor Sócrates Oliveira, ele que é o diretor executivo da convenção, ele é o CEO da convenção. Pastor, que sua palavra de saudação aos evangélicos e a todo o povo brasileiro. Muito obrigado por essa oportunidade, pastor Heitor, uma alegria muito grande estar com vocês aqui na Rede Ágatos, né? Ágatos. Uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando um pouco daquilo que somos como denominação batista evangélica no Brasil. Uma organização que está em todos os estados do Brasil e territórios, né, pastor Sócrates? Uma alegria muito grande estar com vocês. Vamos compartilhar um pouco daquilo que somos, nossa relevância, nosso jeito de ser, de pensar e de agir. Estamos juntos aqui, uma alegria estar com vocês neste momento. Alegria minha. Pastor Sócrates, nosso CEO, né, dos batistas, né? Beleza? Além de pastor, também é engenheiro químico, né? Trabalhamos juntos, fomos professores juntos. O presidente foi meu aluno, num módulo só de um curso, mas foi meu aluno. Aí tudo de bom que ele precisava aprender, ele aprendeu e resolveu a questão da vida. Sócrates, sua palavra, por gentileza. Pastor Heitor, é uma alegria, um privilégio estar com o irmão e com o nosso presidente nesse tempo, iniciando essa série de programas sobre os batistas brasileiros, né? Nós estamos no Brasil como convenção desde 1907, mas como igreja nós começamos lá no século XIX, em 1871, a primeira igreja batista em solo brasileiro, lá na cidade de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Então foi organizada a primeira igreja batista em solo brasileiro. E também foi batizado o primeiro batista brasileiro, o ex-padre Antônio Teixeira, né? Que foi batizado pela manhã e foi consagrado à noite pastor batista. Se fizermos isso hoje, que confusão dá, né? Exato. Hoje não aceitamos fazer isso. Tudo bem. Mas, queridos irmãos, eu quero esclarecer que este programa é um programa da Convenção Batista Brasileira, mas quero dizer o seguinte, não é custeado pela convenção. Não é custeado também nem por nenhuma igreja, mas por uma família de batistas que se dispõe a fazer esse trabalho, pelo que eu agradeço muito a Deus
por esse privilégio, né? Vamos considerar nesse primeiro bloco, pastores, o pastor Ilquias e o pastor Sócrates, a origem dos batistas na história, né? Uma origem bonita, né? Começa, na verdade, um pouco antes dos batistas, começa um pouco antes de Jesus Cristo, né? Começa lá em torno do ministério de João o Batista. Não é João Batista. Hoje, Batista é sobrenome. Né? Exato. João fulano e fulano tal Batista, né? Então ele naquela época não era João o Batista, que na verdade é o batizador, né? O que há de curioso, e a gente brinca um pouquinho nos meios batistas, que as outras denominações nem sempre gostam dessas brincadeiras, mas elas são santas, elas são inspiradas, inclusive, né? De que uma igreja tão boa, a igreja batista, que Jesus Cristo procurou um batista para batizá-lo, né? Isso é uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Mas começou lá. Mas o batismo naquela época não tinha função, não tinha o significado que tem hoje do contexto evangélico. E menos ainda no contexto batista, das igrejas que batizam efetivamente, vou usar uma redundância aqui, batismo por imersão. Porque batizar só pode ser efetivamente por imersão, vez que o verbo baptizem significa mergulhar. Então não há um outro jeito de se traduzir a coisa. Mas respeitamos todas as denominações, o nosso propósito não é esse, né? Então, o batismo de João foi um modelo que Jesus Cristo adotou, diríamos assim, com um significado muito mais amplo, né? O significado de demonstrar o novo nascimento, né, pastor? Sim. O batismo de João Batista, ele começa representando o arrependimento, né? Agora, sobre a origem dos batistas, a gente sabe que existem três teorias, e uma delas é JJJ. João, Jerusalém, João, Jordão Jerusalém. E Jerusalém. Então, há quem diga que nós viemos de lá. Alguém tenta provar historicamente que a origem dos batistas foi de João batizando no Jordão, em Jerusalém. Mas o fato é que nós, durante muitos anos, sempre fomos reconhecidos como aqueles que batizam ou rebatizam, né? Daí um nome pelo qual foi uma alcunha, inclusive, na história, o nome de Anabatista. Anabatista. Anabatistas, inclusive, é uma outra teoria. Outra teoria. Que os batistas são originários dos anabatistas. Agora, o fato do batismo representar o novo nascimento, né? Jesus começa seu ministério sendo batizado por João Batista. Depois, naquele diálogo com Nicodemos, Jesus começa a falar da necessidade de nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo, porque é nascido da carne é carne, que é nascido do espírito é espírito, é necessário nascer da água e do espírito. E aí o batismo assume uma conotação espiritual que deixa de lado aquela conotação religiosa que havia antes de João Batista, né? Então, assim, o batismo para nós, batistas, ele é muito significativo, porque ele representa exatamente o sepultamento do velho homem e a ressurreição para uma nova vida com Cristo. O batismo é carregado de simbolismo. Primeiro, nós morremos para o mundo e ressuscitamos para a vida cristã quando nós nos convertemos, nos tornamos uma nova criatura. Depois nós somos batizados, sepultados, pois, pelo batismo, não é isso? Fomos, então, feitos uma nova perspectiva de vida. Mas, pastor, é claro que essa posição dos batistas, que eu acho perfeita, até porque eu sou batista, não tem nada. Mas não são os batistas os únicos que adotam esse tipo de batismo, certo? Mas isso não quer dizer que nós menosprezemos as denominações que usam outras formas de batista, não. Mas é o modo que mostra como os batistas são fiéis a um princípio e seguem a sua vida, sem desprezar a ninguém, mas com bastante segurança. Bom, depois disso aí, nessa sequência, vem os primeiros batistas de fato, como o irmão citou, são algumas correntes, algumas ideias. A primeira é essa, que foi colocada. A segunda ou uma outra seria de que viemos dos anabatistas. Isso. Mas Sócrates, os valdenses também estiveram misturados nisso aí, né? Com certeza. Na Holanda ali. Na Holanda, por exemplo. O primeiro grupo, talvez a teoria mais aceita entre nós, seja aquele grupo que sai da Inglaterra, perseguido, separatistas, vão para a Holanda. Para a Holanda. Para o Utrecht, especificamente. Exatamente.
Aí John Smith reúne um grupo que com ele estava, cerca de 32 pessoas, né? E ele se batiza e depois batiza o restante do grupo, né? Isso em 1608. Então, considerando a nossa história reconhecida com os nossos princípios, nossos valores atuais, essa é a origem dos batistas mais aceita nos dias atuais, né? Pelo menos batistas de modo formal, de modo oficial. Sim, né? sim, sim. Mas lá de Jerusalém... Que os princípios já haviam sido. Separação de igreja e Estado. O batismo de... o não pé do batismo, não batizar criança. Então, todos esses valores, esses princípios que nós seguimos ainda hoje... Porque durante toda a Idade Média e parte da Idade Moderna, foi tudo muito confuso. Foi uma grande salada de princípios, embora o Evangelho tenha progrediu, avançou, etc. Tanto é que chegou. A reforma, por exemplo, não tem nada a ver com a vida dos batistas, porque não tem. Não tem nada a ver. Nós não somos portanto, protestantes. Eu nunca protestei contra nada, Nós nunca. Nós não somos protestantes, mas não somos inimigos dos protestantes, nada disso, né? Até porque um ex-luterano, depois com doutrina própria, Calvino, foi praticamente o homem que sistematizou a teologia. Ele sistematizou a teologia. Mas a teologia já estava toda, né? No meio dos cristãos do mundo inteiro. Pois bem, então não é problema, não é vantagem nenhuma discutir, começamos aqui ou ali. Mas a verdade é que oficialmente aquele grupo de ingleses que foi para a Holanda, para o Utrecht, retornou depois e organizou a primeira igreja batista em solo Inglaterra. Exato. Mas o curioso é que, apesar da Inglaterra ter sido um grande país colonial no mundo inteiro, não foi uma ponta de lança em missões, né? Não foi, né? Não, em missões modernas, talvez... Dos batistas, não. Não, pois é. Mas as missões modernas nascem exatamente do texto que os meninos da Igreja Batista Embaixador do Rei estudam muito. Tem um livreto, né? Jovem Saints. Exatamente ali, porque aquele jovem sapateiro inglês desafiou os anciões da igreja para pregar na Índia. Né? Então, a semente ali de missões modernas... Começou ali? Exatamente. Mas a expansão volumosa foi acontecer nos Estados Unidos, praticamente. Né? Ah, sim. O volume foi. Né? A Nova Inglaterra, né? Aquelas pessoas que... E a grande maioria sai, na realidade, de uma espécie de perseguição. Não é perseguição, perseguição. E vem para os Estados Unidos, onde desenvolve o trabalho. E por um cisma, meio perseguição, meio não... veio para o Brasil depois. Vamos chegar lá. Bom, mas em todo o tempo, eu não sei, mas o modelo de governo que nós encontramos, né, pastor, presidente, é o congregacional. Isso. Não foi uma invenção, que eu acho que lá no princípio já era assim. Isso. O congregacional é desde o princípio mesmo da igreja. Isso. Inclusive, nós encontramos fundamentação e alguns teólogos acham base bíblica para fundamentar o princípio congregacional. Na escolha de Matias, na escolha... Também foi escolhido e sumiu, né? Ninguém falou dele. Há quem diga, inclusive, que não era ele, era para ser Paulo, naquele contexto, né? Paulo depois entrou pela janela, mas entrou. E também na escolha dos diáconos, na separação da ação missionária de Paulo e Silas. Tudo foi democracia. Então, tudo isso foi consultado os fiéis na fé. Então, nós temos como princípio a liberdade de consciência, liberdade de expressão e este princípio governamental, que a gente chama, que é o princípio congregacional. Então, a congregacionalidade é uma realidade no meio batista, da Convenção Batista Brasileira. Né? Então, a gente tem uma coisa que parece um tanto quanto confusa. As igrejas locais são congregacionais autônomas, as associações regionais são congregacionais autônomas, as convenções batistas estaduais também são congregacionais autônomas, e a Convenção Batista Brasileira, ela atua de maneira congregacional, autônoma. Todas essas autonomias ligadas à igreja local, que também é congregacional. Nosso sistema de governo é uma das coisas mais belas que a gente existe. É fantástico. É maravilhoso. É interessante, porque as igrejas elas não são das associações, nem das convenções estaduais ou brasileiras. As convenções e as associações que são das igrejas. É um sistema inverso perfeito. 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 Agora, Sócrates,
o trabalho evangélico, em geral, encontrou grande impulso nos Estados Unidos. Né? Talvez por força de um colonialismo não político, diríamos assim, que eles praticaram, e os batistas também. Tanto é que a maior convenção batista do mundo, lá está ainda hoje, é quem sustentou a maior parte de missionários no Brasil, e ainda tem alguns que estão em fase de retorno, né? Que é a Convenção do Sul dos Estados Unidos, que tem igreja em todos os 51 estados. Né? Ele foi o país em que mais prosperou. E enviou para o Brasil não voluntariamente. Talvez os primeiros missionários que vieram para o Brasil americanos vieram na circunstância do pós-guerra da secessão. Né? Os primeiros batistas e que fundaram a primeira igreja batista em solo brasileiro, eles vieram pela oportunidade que foi dada pelo imperador. À época, pós-guerra da sucessão dos Estados Unidos. Eram sulistas, né, que perderam a guerra e vieram para o Brasil porque foi oferecida oportunidade, principalmente laboriosa, né, na área de agricultura, na plantação de café, na plantação de cana-de-açúcar ali naquela região que foi organizada. Eles já tinham um bom expertise na área, porque eles eram agrários. Né? Exato. O problema racial e o problema colonial dos Estados Unidos se deu exatamente nesse confronto do norte e nordeste, que estavam mais para o urbano e indústria, e o sul mais para o agrário. Né? Mas vamos parar um pouquinho, tomar uma água e voltamos já, se Deus quiser. Caso contrário, a gente volta depois que Cristo aparecer. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Olá, queridos irmãos, voltamos agora com o segundo bloco do programa sobre a Convenção Batista Brasileira. Olha aqui, a logomarca dela. Terminamos falando agora há pouco sobre a questão da Guerra da Secessão, que ela durou lá entre 1861 e 1865. O Sul perdeu, diríamos assim, que era a região mais colonial, e eles encontraram o apoio do nosso imperador e os acolheu aqui. E eles foram, obviamente, para uma cidade lá no interior de São Paulo, um clima bastante favorável para eles, né? Que foi Santa Bárbara do Oeste. E eles chegaram aqui em 1866, alguma coisa por aí, que eles chegaram ao Brasil. Onde fica essa cidade, pastor Sócrates? Essa cidade fica naquela região de Campinas, ali no interior de Campinas, né? São duas cidades próximas e onde foram as duas primeiras igrejas batistas do Brasil. A cidade de Santa Bárbara do Oeste e a cidade que hoje é chamada de Americana. Influência disso. Mas era onde tinha a estação. E teve uma igreja na tal estação ali, né? Teve. A igreja, inclusive, onde foi batizado o ex-padre, né? Antônio Teixeira de Albuquerque. A igreja chamada da Estação. Hoje é o município de Americana. Foi ali que começou o trabalho. Primeiro, a igreja em solo brasileiro. O culto era em língua inglesa, porque atendia a demanda daqueles colonos, né? Mas foi dali também que depois saíram as primeiras cartas chamadas cartas demissórias. Né? Do trabalho batista no Brasil. Interessante, né? E esse grupo de americanos que veio para o Brasil não era muito grande, né? Olha, de americanos talvez sim, mas de batistas era na faixa de quantos, mais ou menos? O irmão tem informação? A gente não tem segurança dessa informação. Mas a formação da igreja se deu entre 17 e 22 pessoas da primeira igreja ali. Certo? Também no mesmo templo, e dali dos colonos, reunia alguns irmãos presbiterianos também, no mesmo espaço físico do templo. E o curioso é que hoje é muito comum nos Estados Unidos, né, igrejas nacionais e denominações cederem os seus templos, né, para outras denominações, onde estão pastores batistas brasileiros, que eu os conheço. Eu estive em duas delas, por exemplo, igrejas de denominações, inclusive, muito diferentes. Tem uma igreja batista lá em Connecticut atualmente, que ela se reúne numa sinagoga. Não vou citar o nome para evitar constrangimento, sei lá,
judeu pode ser perigoso, mas se reúne numa sinagoga, mas é alugado. É alugado. O judeu não vai, né? O judeu não vai, até porque, certa vez, sabe, tinha 2 judeus conversando, e um falou, vamos tomar Coca-Cola, o outro falou assim, de quem? Então, isso aí é meio complicado, né? Vamos tomar de quem? Mas ali foram 2 igrejas, então não foi uma só. Mas parece que a história da Igreja da Estação foi menos favorável, não esticou muito, não sei porquê. Ela durou pouco tempo. Durou pouco tempo. Aliás, todas as duas, hoje a Igreja Memorial de Santa Bárbara do Oeste é que a igreja que resgata a tradição da história da primeira igreja em solo brasileiro. Mas elas tiveram duração diminuta, né? Porque alguns dos colonos, inclusive, voltaram para os Estados Unidos. Né? Então, mas eles foram, aquele grupo de irmãos americanos foram que escreveram para a Junta de Missões estrangeiras pedindo missionário. Que era chamada, durante muito tempo, foi conhecida como Junta de Richmond, porque é na cidade de Richmond que mas eu mesmo ouvi aqui no Brasil, eu sou um jovem, bem mais jovem, era a Junta de Richmond por causa da localização. Na verdade, o nome não era esse. Hoje, essa agência missionária é conhecida como International Mission Board, IMB. Esse é ou seja, a antiga Junta de Richmond. Junta de Richmond. Não vão se livrar nunca desse apelido, né? E esses americanos vieram de estados diferentes ou todos eles de uma região só lá? A sua maioria vem do Texas. Do Texas. A primeira igreja, a igreja ali no Texas, que enviou missionário, inclusive o casal, né, Bagley, vem dessa igreja ali no Texas, numa pequena cidade e que tem uma grande universidade, a sede da Baylor, Universidade de Baylor, aquela igreja ali é quem envia os primeiros missionários. Missionários para cá. Interessante também que o Texas ainda hoje é um estado com concentração de batista muito grande, né? Muito grande. Uma grande convenção, é um trabalho realmente. E é um estado também atípico, porque é um estado que se juntou à Federação dos Estados Unidos mais tarde, mantém a sua bandeira com o privilégio de estar na mesma altura da bandeira dos Estados Unidos. Eles são chamados, conhecidos como Six Flags, né? Eles são os texanos, né? Fulano tal que veio dos Estados Unidos para cá agora, eles usam essa linguagem. Fulano veio dos Estados Unidos para cá. Mas são bons batistas, graças a Deus. Bom, então essa primeira lá de Santa Bárbara do Oeste, ou da estação, ou a de Santa Bárbara, cujo templo está sendo mostrado aí nas nossas imagens de apoio, né? Lá está o memorial, está também o cemitério, né? Porque naquela época não podia sepultar cristão. No cemitério que era administrado por uma denominação. Quem era que contaminava quem ali? Eu não sei, porque eram os batistas que contaminavam os outros ou os outros que estragavam a futura ressurreição. Depois ele pode voltar de lá meio não sei, mas de qualquer maneira não podia. Na realidade, a capela que tem em Santa Bárbara, ainda hoje, não é a capela lá porque ela é de madeira e foi incendiada, mas é no mesmo formato, no mesmo local. E no fundo da igreja é o cemitério que era enterrado os chamados protestantes. Como eram os crentes conhecidos naquela época. Os batistas nunca foram protestantes, né? Nunca foram. Nunca foram. Voltamos já com esse papo, é muito bom. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Olá, queridos irmãos, voltamos com o programa da Convenção Batista Brasileira, com uma conversa muito boa com o nosso presidente, com o nosso CEO, né? O diretor executivo dos Batistas Brasileiros, pastor Sócrates, pastor Quias. Pela ordem, falei primeiro do executivo e agora, depois, o último, do nosso presidente. Voltando um pouco naquela fala do segundo, a respeito do primeiro pastor da igreja americana, no caso lá, ele já veio de lá como pastor ou foi um brasileiro?
Não, ele foi de Santa Bárbara? É. Ele era pastor já. Já Era veio pastor. de lá como Já, pastor. já veio. Tem já. os generais também no meio da Tem, história. o general Lee, Lee. que é uma pessoa... O cara da calça ali, depois do mesmo. Talvez tenha alguma coisa Talvez, a ver, deve né? ter. Mas ele era um dos líderes da guerra lá, né? Mas o Richard Hatzflick era Certo. o pastor, e ele, inclusive, fala da dificuldade que ele tinha de pregar para os brasileiros. Ele é quem escreve a carta pedindo aos batistas americanos que enviem os missionários, porque essa terra é boa, o povo é afável, mas ele disse que não se sentia competente para esse trabalho de E expansão. não tinha, é uma questão de linguística, só isso, né? Exato. Só isso, né? Bom, agora aqui, vamos dizer, a primeira igreja genuinamente batista brasileira, ou seja, que foi, de fato, a segunda ou a terceira, já que lá em Santa Bárbara eram duas, a primeira, solo brasileiro, de batista, foi organizada na Bahia. 15 de outubro de 1882, na cidade de São Salvador, na Bahia. E foi o casal Bagby, o casal Taylor e o ex-padre, o Antônio Teixeira. A esposa dele não era batista, não tinha ainda... Mais tarde ela vai e se converte. Então, batista mesmo foi um só. Aliás, brasileiro mesmo foi um foi só. Só o Então, a primeira igreja batista, vamos dizer, de fato, de direito, que se aceita aí, né? e que eram trabalha... 4 americanos e um... Eram 4 americanos e um brasileiro, que foram com carta de transferência para organizar essa igreja em Salvador. Tá? Foram os 5 primeiros membros de uma igreja voltada para a evangelização dos brasileiros. Que coisa bonita, né? Salvador, né? Pois bem, pastor Sócrates, pastor Ilquias, né? Salvador foi o início. Nome bonito, significativo, né? Salvador, né? Lá estão os soteropolitanos, os primeiros batistas brasileiros de fato. Não foram, evidentemente, não sei se foram os primeiros evangélicos de fato e de direito, porque de direito apareceram alguns por aí circulando, né? Assim denominados, mas de fato eu não sei. Outros evangélicos já estavam no Brasil, presbiterianos, eram da denominação que começou o trabalho primeiro do que os batistas aqui. Há também algumas informações a respeito de que os irmãos, os irmãos, que é conhecido no Brasil como casa de oração, teriam sido ou nossos contemporâneos ou um pouco antes, né? Teriam vindo um pouco antes. Pode, porque teve alguns holandeses, teve alguns outros... Holandeses bem antes, né? Inclusive. Franceses e tal. E dentre essas populações que... Tinha evangélicos. Mas não se firmaram aqui. Não. Nem politicamente, né? Exatamente. Bom, o trabalho evoluiu ali na Bahia, certo? Sim. Evoluiu. E, a partir dali, quais foram as próximas igrejas dessas históricas aí? Depois de Salvador, a primeira do Rio de Janeiro. Primeira do Rio de Janeiro. E depois você vai Maceió, né? Maceió está antes da primeira de Niterói? Está antes da primeira de Niterói. Está antes da primeira de Niterói. Bom, é claro que, naquela época, havia bastante dificuldade para o trabalho avançar, né? Inclusive, essa questão essa dicotomia entre católicos e evangélicos, essa colocação, brincavam. Eu me converti com 12 anos de idade, eu sou um homem com 76 anos de idade, com a cara de 75 e meio, vocês estão percebendo, né? Pois bem, então, mesmo assim, na minha infância, eu cansei de ouvir, fulano é quente, do rabo quente, essas coisas todinhas, essas ofensas, né? Isso já na minha época, agora aqui, próximo, 2 semanas atrás. Imagina lá no início do trabalho como foi difícil. Houve muita perseguição. O pastor Bagby foi apedrejado em Salvador e ele levou para o resto da vida uma cicatriz na testa daquele apedrejamento, né? O próprio fato do cemitério lá em Santa Bárbara é porque é uma perseguição de não permitir que quem fosse crente, o evangélico, né, fosse enterrado no mesmo cemitério. Então, houve muita perseguição. Nos anos 60, muitas Bíblias foram queimadas em praça pública, folhetos, Evangelho de João, que eram distribuídos pelos batistas brasileiros, né? Muita perseguição, muita. O trabalho evangélico no Brasil é fruto de muita perseguição. Muito sofrimento. Isso, um historiador, Josué Silvestre, jornalista,
escreveu um livro, 50 anos de perseguição evangélica no Brasil. E neste livro ele conta várias histórias de pregadores batistas que foram perseguidos, alguns até mortos, com essa perseguição religiosa que aconteceu nos primeiros anos no Brasil, né? E eu sempre penso que a perseguição ela é uma característica que acompanha os cristãos. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Desde o início do cristianismo, o cristianismo nasce com a perseguição e continua até hoje, né? Só que a evolução hoje é uma perseguição velada, não declarada. Em alguns lugares, tem lugares que a perseguição é mortal. Né? No Brasil, por exemplo, a perseguição aos genuinamente cristãos é velada. E esse preconceito, esses adjetivos que o senhor mencionou aí, acontece vez por outra. E sempre tentando denegrir, diminuir, rotular. E os primeiros anos aqui, eu estou achando aqui essa conversa aqui muito maravilhosa, que para mim está sendo uma aula, né? Estou aprendendo muito aqui também. Com a capacidade de vocês. Eu tenho que decorar aqueles nomes daqueles caras americanos. Eu não isso aí eu tenho dificuldade de memorizar, então é mais complicado. Mas é bom ouvir essa história, é bom saber do que aconteceu no início. E a perseguição é algo que nós sabemos, até a gente que já não é tão jovem assim, mas também não tem tanta experiência, sabe da notícia da perseguição e experimenta um pouco dela ainda hoje. Mas, presidente, a perseguição não é uma coisa ruim. Se indica que o evangélico está fazendo diferença, está incomodando, etc, etc. Não havendo perseguição alguma, é sinal de que nós temos que nos preocupar muito e muito mesmo. Tá? Onde estiver o evangelho, vai existir perseguição. Sim. Porque o inimigo de nossas almas, ele é o eixo de toda a perseguição em todo o tempo. Ele não vai descansar. Ele vai brigar até o final. Isso. Tá? Tanto é que ele sozinho vai ser o terceiro a ser lançado no inferno. Que primeiro vão a besta e o falso profeta. Ele vai ficar para trás para criar problema até na última hora. Né? Ele não vai dar mole de jeito nenhum. Mas mesmo no estado do Rio, por exemplo, Sócrates, que é o nosso estado, não sei se você é carioca? Fluminense, né? Carioca. Eu sou fluminense, sou Papa Goiaba, etc. Tudo bem. Mas no nosso estado também houve perseguição. Salmonguismo. Sim, São Fidélis. Ele quase foi apedrejado. Quase foi apedrejado. Foi lá por uma ação de algumas autoridades da cidade, foi colocado num trem e foi mandado para Campos dos Goitacazes. Por isso ele não foi apedrejado lá na cidade de São Fidélis. E o templo da primeira igreja, que foi construído por ele, ainda existe lá na cidade. Existe lá na cidade. Então não é uma coisa simbólica, teórica, não é? Não. Quando criança na Bahia, a primeira igreja foi na Bahia, né? Certo. Na Bahia, no sul da Bahia, criança, às vezes eu não podia brincar com os colegas porque eu era evangélico batista. Né? Então, no colégio, era um momento difícil. Primeiro dia de aula, eu chegava em casa alegre porque fiz novas amizades. No segundo dia de aula, os meus amigos viravam as costas, porque a orientação dos pais quem são seus amiguinhos? Aí quando diziam quem eu era filho de pastor, só não converse com ele. Então eu sofri isso, não cheguei a ser uma apedrejado, pessoa apedrejado, mas senti na pele o que é. E não faz muito tempo, num ambiente de trabalho, pelo simples fato de ser evangélico, tive um distrato, né, de uma gerência que me supervisionava. Então, assim, a perseguição, ela tem sido um instrumento de expansão da proclamação do evangelho. Exatamente. Né? Toda vez que a igreja evangélica é perseguida, ela cresce. Ela sai com a ousadia anunciando o evangelho. E nós batistas sofremos isso e não temos medo da perseguição. Não, né? por quê? Porque para nós é uma prova da nossa fé, é um incentivo a continuar anunciando e pregando o evangelho. Bom, no meio de perseguição, de provações, de lutas, o evangelho veio sofrendo. Perseguições externas e problemas internos também existiram e onde estiver o bem sendo pregado, a mensagem do evangelho sendo anunciada, os servos de Deus estiverem trabalhando, alguém
de uma outra procedência vem e coloca o bedelho. Aliás, eu nunca procurei saber exatamente. Aliás, o meu assessor ali para assuntos intelectuais já me informou que é bedelho, né? Mais ou menos, mas já esqueci de novo. Já ouvi essa palavra tantas vezes, né? Meteu bedelho, não sei se é dedo, alguma coisa assim. Ele tem até ali no computador portátil dele o que é bedelho, né? Bom, mas no meio de tudo isso veio uma primeira convenção. Quando foi a primeira convenção, de fato, dos batistas no Brasil, pastor? Ele é o historiador, estou jogando para ele, porque ele é o cara... E eu agradeço. A Convenção Batista Brasileira, ela vem ser organizada, então, 25 anos depois da primeira igreja organizada, plantada em solo brasileiro. Foi no dia 22 de junho de 1907, na cidade de Salvador. Lá foi organizada, então, a Convenção Batista Brasileira. Naquela época, já existiam cerca de 92 igrejas espalhadas em todo o Brasil. E aqueles irmãos, eram 39 mensageiros inicialmente, chegou até 42 mensageiros, né, participantes ali da Assembleia. Então, criaram a Convenção Batista Brasileira. O seu primeiro presidente foi o pastor Francisco Fulgêncio Sorém, que vem ser pastor da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. E depois dele, ele teve um filho também nessa bênção. Sim, ele depois, o filho dele o substituiu, que foi o pastor João Filso Sorém. Também presidiu a Convenção Batista Brasileira. Mas aqueles irmãos organizaram a convenção num dia. No dia seguinte, eles organizaram a Junta de Missões Nacionais e a Junta de Missões Estrangeiras, a Junta de Escola Bíblica Dominicais e Mocidade. E o objetivo, na primeira ata, eles declaram que resolveram criar uma organização nacional para ganhar a pátria e o estrangeiro para Cristo. Então, o anseio de divulgar o Evangelho, a pregação do Evangelho, da obra missionária, vem desse espírito. Bem no princípio, né? No princípio, exatamente, daqueles pioneiros ali em 1907. Coisa maravilhosa. 1907 foi o ano em que meu pai nasceu. Mas ele depois foi para a igreja congregacional e depois voltou para a igreja católica, enchia a cara, beleza, né? Bebia, que era uma maravilha. Depois foi para a Assembleia de Deus, depois foi para a igreja batista, ficou entra e sai, até que morreu um mês antes. Aliás, voltou, se reconciliou na igreja batista do Rio do Ouro um mês antes de morrer. Mas eu me converti aos 7 para 8 anos de idade, fui batizado aos 12 e estou vivo. Segundo um amigo meu brasileiro, que é nacionalidade norte-americana, doutor Mark Abreu, eu vou ver até 120 anos. Segundo ele, não segundo as minhas pretensões. Mas já na primeira convenção, o ardor missionário explodiu, né, pastor? Olha, é bonito de ver a motivação. Organiza-se a convenção e no dia seguinte organiza-se as juntas, né, as juntas de proclamação do Evangelho, que estão até hoje, né, pujantes, anunciando o Evangelho. E a gente falava ainda hoje, na reunião do nosso conselho, que o coração do batista pulsa por missões. Não há um tema que mais envolve, que mais mobiliza, que mais articula, a não ser a prática da pregação do Evangelho, que é fazer missões no Brasil e no mundo, né? Antes de entrarmos no quarto e último bloco, eu quero fazer um adendos, dizendo o seguinte: são os batistas brasileiros, hoje, os que mantêm o maior trabalho missionário interno, nacional e externo. O próprio Estados Unidos, que foi o grande motor da difusão dos batistas do Brasil, perderam. No Brasil eles estão se retirando, até porque politicamente eles ficaram sem sustentação no mundo, né? Eles são persona não grata praticamente no mundo inteiro. Essa é uma questão política que os envolve. Nós não estamos discutindo nada disso, isso não nos interessa, isso é um problema da situação geral. Geopolítica. Né? Geopolítica, né? Mas eles estão se reunindo. Mas hoje, os batistas brasileiros são o maior grupo de missionários, vamos ver isso já, tanto no exterior quanto dentro do Brasil. E isso é muito bom, porque, começando em Salvador, levando a mensagem do Salvador. Voltamos já para o último bloco, que vai deixar saudades.
O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Olá, queridos irmãos, retornamos agora com o programa da Convenção Batista Brasileira, o primeiro da série, e vamos cobrir aí 18 ou 20 organizações, diretas e indiretas, tratando e mostrando tudo do que fazemos, como fazemos, etc, etc. Último bloco, quarto bloco, os batistas brasileiros hoje. Meu presidente, quantos somos mais ou menos? Veja, o batista brasileiro, a gente sabe quem são, onde estão, onde moram, porque a filiação de um crente batista, ele tem uma membresia, nós temos uma membresia muito clara. Então, hoje nós temos algo em torno de 2 milhões de batistas que nós sabemos onde estão, quem são, onde moram, com quem moram, temos nome, endereço e e-mail. Isso é uma coisa que, às vezes, causa espécie em muita gente, porque muitos contabilizam a sua denominação pela frequência de auditório. Frequentadores. Frequentadores. Nós distinguimos uma coisa da outra. Então, por exemplo, um membro de uma igreja batista, se ele tem 2, 3 crianças que ainda não foram batizadas, não são membros. E nós não contamos isso. Então, de membresia, aproximadamente 2 milhões de batistas no rol de membros das igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira. Tem uma denominação, não vou citar porque seria constrangedor e desagradável, é que o membro, a pessoa é batizada, fica como membro, mas depende ainda, num futuro, de uma profissão de fé para ser efetivado como tal. Não existe isso no nosso meio. Ele é batizado, se torna membro, de fato, de direito, e tem algumas igrejas por aí que eles contam isso. Quantos frequentam ali? Tem não sei quantos milhões. E eles se dizem como evangélicos, mas na verdade não são membros de coisa alguma. Eles não são participantes da estrutura denominacional, né? Eles não estão no rol de membros de Há denominações, entre aspas, onde de membro mesmo só tem 3 ou 4, 5 pessoas que registraram o estatuto e se apresentaram como uma igreja, e as pessoas entram e saem como quaisquer outros seres são capazes de entrar e sair. E um outro aspecto nisso, que nós batistas, para alguém ser membro, tem que ser batizado e ser membro, tem todo aquele compêndio de bom testemunho, de uma vida exemplar, um vocabulário sadio, não ter vícios. Então, esses critérios comportamentais, são bem definidos. Então, nós temos em nosso meio pessoas que ainda não estão prontas para serem membros de uma igreja, mas frequentam as nossas reuniões, nossos cultos, e esses nós não contabilizamos. Por isso, não é errado quando alguém faz menção que os batistas brasileiros são 3, 4 milhões de pessoas, porque eles prospectam pessoas que estão nos arraiais, que não têm compromisso e não são membros filiados a uma igreja batista. Alguns podem até ser evangélicos e até batistas, mas não estão ainda filiados e, digamos assim, descricionados, identificados, etc, etc. Agora, igreja, pastor Sócrates, seu irmão que conhece de igreja, sabe tudo de igreja, de quantidade, etc. Então, nós somos hoje registrados como igrejas filiadas à Convenção Batista Brasileira, 9.288 igrejas e mais 4.782 congregações, né? Isso quer dizer que nós somos, entre igrejas e congregações, 14.070. Esse é o nosso número. O Instituto de Pesquisa, um técnico desse Instituto de Pesquisa, ele fez uma consideração sobre a nossa membresia. Ele disse, e ele fez até um exemplo, as suas filhas, quando eram crianças, frequentavam que igreja? Você é batista, sua esposa é batista. Vocês levavam suas filhas para a igreja batista. Certo. Só que você só contava você e sua esposa como membro. Foi exatamente o que o presidente acabou de colocar. Então, segundo esse técnico, nessa proporção, nós seríamos 3 milhões e 500 mil batistas, que ele chama de família batista. Família batista. 3 milhões e 500 mil. E igrejas e congregações, 14.070.
Irmãos, vale acrescentar que muitas dessas congregações são até maiores do que muitas outras igrejas, Sim. igrejas mesmo. Algumas congregações são maiores do que as igrejas onde elas estão filiadas. Sim. Elas são maiores em termos de membros, mas só que eles são membros lá da igreja e não da congregação. Né? Enquanto que há outras igrejas, sem fazer qualquer reparo, são citadas como igrejas que, na verdade, são congregações sempre. Nunca deixam de ser congregações e vinculadas a um ministério central. Isso não acontece com a gente, né? A congregação cresce, adquire uma certa condição e a gente faz o quê? Organiza como igreja. Organiza a igreja. Isso é do congregacionalismo que nós praticamos. E para quê? Para ter vida própria e caminhar e produzir e avançar. No Brasil, como estão espalhados hoje no Brasil em termos organizacionais? Convenções estaduais, são quantas, pastor? 33 convenções estaduais e regionais, né? Regionais. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, nós temos 2 convenções. É um estado só, né? Depois da fusão em 1974, é um estado só. Mas as convenções permaneceram. Temos a Convenção Batista Carioca, a Convenção Batista Fluminense. Que são duas enormes convenções. Duas grandes convenções. Sendo que a Fluminense é a maior da América Latina. É a maior convenção regional, a maior é. convenção. No estado do Pará, nós temos 2 convenções. Temos a Convenção Batista Paraense e temos uma outra convenção da região ali do sul do Pará, que tem um nome... Meio Norte? Não, que fugiu o nome agora, mas é ali na região Nós temos sul. lá em cima também a Piauí-Maranhão. Não existe mais a Piauí Acabou? Maranhão. Agora ela chama-se Convenção Batista Meio Norte do Brasil. Voltou aquela divisão antiga do Meio Norte? Chamada Meio Norte do Brasil. Meio Norte do Brasil. Tem a Convenção Maranhense. Tem a Piauiense. Tem a Piauiense e tem a Sul-Maranhense. Até Sul-Maranhense Tem também. a Sul-Maranhense, Então, que beleza, São né? 33. Mas isso é da nossa democracia. Isso é do nosso Ceará, estilo. quantos somos? São 2 convenções no Ceará. Duas, Convenção Batista Cearense e a Convenção das Igrejas Unidas Batista do Ceará. É a CIBUC e a Cearense. Que coisa boa, né? E todas filiadas à Convenção Brasileira. Exatamente. Todos batistas, com o mesmo rito, com o mesmo sistema, a mesma linha de fé, não tem problema. Mesma confissão doutrinária. Confissão doutrinária, trocando membros para lá e para cá, trocando pastores para lá e para cá. No sul do Brasil temos também a pioneira, né? Tem, a Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil, ela tem, que basicamente são igrejas de origens alemãs. Alemãs. Então, nós temos essa convenção regional, ela tem igrejas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo e no Espírito Santo. Há uma colônia no Espírito Santo de alemães, né? Pomeranos, e a Convenção Batista... Tem igreja ali também. Tem, Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil, chamada. Isso é a manifestação da graça, né? A multiforme graça de Deus, permitindo que todos sejam acolhidos, todos sejam alcançados dentro das suas sistemáticas diversas de vida, né? De linguagem, de costumes, porque os costumes variam muito no Brasil, certo? Não é só no sul do Brasil, onde você tem coisas muito fortes ligadas à cultura italiana, alemã, né? Não, no Brasil inteiro tem coisas próprias, né? Sim. Coisas próprias. Isso é muito bonito. Como o linguajar próprio, né? Comidas, o linguajar. E linguajar é uma complicação danada. Exato. É fácil, mas não é fácil não. Tá? Agora, nos outros países, nós atuamos através da Junta de Missões Mundiais, né? Cujo presidente, presidente quem é? É o pastor Uquias. É o Uquias também. E o executivo é o João Marcos, que é filho de um pastor, né? Um expoente da denominação batista brasileira no estado do Rio de Janeiro, que tem a vida... E o curioso é que esses presidentes todos atuam em ministério, né, pastor? Sim. Pastorais também. Sim, alguns sim, outros não. Os executivos, eles têm dedicação exclusiva, né? O pastor Sócrates, por exemplo, nosso executivo, eles têm dedicação exclusiva à Convenção Batista Brasileira. Mas ele está com saudade de pastorear a igreja. De vez em quando, uma igreja o convida para ser pastor interino e ele vai né? E ajuda. Vai. O João Marcos e o Fernando Brandão e os outros executivos, eles têm uma dedicação tão intensa, a ação missionária tão forte não tem jeito, em nosso meio. Esses camaradas estão 24 horas ligados ali, e a gente sabe, a Junta de Missões Mundiais, com aproximadamente quase 2.000 missionários no mundo, e o fuso horário dos missionários na ponta é bem diferenciado.
pastor Sócrates já foi diretor executivo da Junta de Missões Mundiais, sabe o que é exatamente isso. Eles ficam impossibilitados de pastorear uma igreja local, né? Eu não sei como eles conseguem viver. Meus irmãos, batistas ou não batistas, os líderes da denominação brasileira trabalham muito, porque não é uma organização inchada, é enxuta, muito enxuta. Quando se chega na convenção, se vai conversar com o executivo, que é quem carrega o piano para lá e para cá o tempo todo, a gente, como aguenta? Né? Não é fácil. O executivo de juntas de missões, a quantidade de peso, de gente, de responsabilidade social que eles têm nas costas, o trabalho da Convenção Batista Brasileira merece e precisa de toda a nossa cooperação, das nossas ofertas, dos nossos dízimos, de onde sai o plano cooperativo, que alimenta boa parte do trabalho, do sustento, dos programas missionários que temos nos meses específicos, né? Agora, por exemplo, estamos acabando de atravessar, de missões mundiais. No final do ano vem aí de missões nacionais. Nós precisamos multiplicar essas receitas para podermos trabalhar com uma certa folga, até em termos de agentes auxiliares desses executivos, porque eles trabalham demais, eu sei disso. Eu também trabalho demais, mas não estou em trabalho denominacional. Sou no trabalho do reino de Deus, mas trabalho demais, eu estou cansado. Funcionários e amigos meus chegam e dizem assim, para, descansa um pouco, você vai morrer. Eu digo, mas eu sei que eu vou morrer. É só uma questão de quando. É só uma questão de quando, né? Mas essas convenções estão todas elas muito alinhadas, é uma liderança muito boa, né? Graças a Deus, nós vivemos um momento de muita comunhão, de muito companheirismo. Pastor Heitor, talvez uma das coisas que mais empolga e que nos conduz ao trabalho é a cooperação. O nosso conselho da convenção, o Conselho Geral, é formado por os executivos, os presidentes das convenções estaduais, da diretoria e de membros eleitos no plenário da convenção. Mas a cooperação é sempre constante, é sempre em todos os sentidos. A cooperação quase que é um princípio, dos batistas. O trabalho de missões, falando agora de missões mundiais, que você tem cerca de 2.000 pessoas trabalhando, em fusos horários diferenciados, em culturas adversas e alimentação complicada. Sistema de saúde não é brincadeira. Quantas vezes tem que buscar gente missionária para tratar aqui? E não é pouca. Não são poucas vezes, muitas vezes, né? Mas missões nacionais também é um problema sério, que o Brasil não é um paísinho pequenininho, é um continente. É verdade. Uma variedade de clima, uma variedade de comida. Extensão né? territorial. Muito grande. Olha, o senhor falou da necessidade de nós, povos batistas, orarmos pela liderança denominacional, orarmos, contribuirmos. Tem um dado que eu fiquei surpreso quando cheguei na presidência da Convenção Batista Brasileira. O trabalho humanitário que os batistas brasileiros fazem no Brasil e no mundo é digno de nota. Se nós fôssemos quantificar todo o trabalho humanitário que as 33 convenções faz em todo o território nacional, o trabalho que os 1.000 missionários de missões nacionais fazem no Brasil e o trabalho humanitário que os missionários de missões mundiais também fazem, nos colocaria em uma posição de destaque de uma agência humanitária no mundo. É muito importante que a gente divulgue isso, porque quando um indivíduo dá uma oferta, um dízimo na igreja local, esse sistema cooperacional, que não é imposto, ele é convencido, é voluntário, corre o Brasil e o mundo. Então devemos não apenas contribuir, mas orar também pela liderança e pelo trabalho missionário que os batistas fazem no mundo inteiro. É muito bom e é muito bonito. Pastor Heitor, sim. Isso que o presidente colocou é muito importante, só para o irmão ter uma ideia numérica. Só um projeto nosso, da área de ação social, realizado pela nossa Junta de Missões Nacionais, nós servimos 5.000 refeições por dia. Só em um projeto. Projeto que a gente chama de Cristolândia, que trabalha na recuperação de dependentes químicos. Só esse projeto são 5.000 refeições por dia. Recebi uma informação em uma reunião que a Missões Mundiais serviu, o ano passado, mais de 7 milhões de pratos
7 milhões de pratos. Então, assim, e são os batistas brasileiros, né, nessa ação de impacto. Tem lugares que nós chegamos com os projetos sociais que o Estado brasileiro não chega. Não chega. Meus queridos irmãos, esse trabalho é maravilhoso e vai crescer. A nossa esperança para o amanhã, da influência dos batistas no Brasil e no mundo, é exatamente aquilo que Deus pretende, que Jesus Cristo pretendia. Ele nos comissionou a fazer. Portanto, não nos orgulhamos disso que fazemos, porque isso é a nossa obrigação. Não fazemos isso porque somos bons, somos melhores, que não podemos nos ufanar, bater no peito e dizer assim, nós fazemos um trabalho muito mais bonito que o fulano e tal, fulano. Não, isso não interessa, isso não nos interessa. O que nos interessa é assistir. A alimentação é importante? porque tem gente na miséria, passando fome, e depende daquele prato para conseguir dormir em paz, diríamos assim. Mas o pão da vida, nós levamos esse pão da vida, tira as pessoas da miséria espiritual também. E nós fazemos esse trabalho a duas mãos. Os batistas fazem esse trabalho a duas mãos, no território nacional e no mundo inteiro. Olha, meus queridos irmãos, amigos, saibam que esta convenção é uma forma de Deus abençoar o mundo através dos brasileiros, através de você, através do irmão, através do amigo, certo? E nós não vamos parar nesse trabalho, esse programa. Esse programa aqui foi bonito, está sendo bom, agradável, está mostrando, um tanto quanto superficialmente, porque não é o caso aqui, mostrando o que fazemos, como fazemos, por que fazemos. E sabe por que fazemos? Porque amamos a Deus. E sabe por que amamos a Deus? Porque Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Somos movidos pelo amor. Tanto quanto a Rede Ágatos e a TV Ágatos, que está entrando no ar para fazer um trabalho grandioso no Brasil, também é movida pelo amor. Estamos de braços dados com os batistas e com tantos outros irmãos de outras denominações que queiram para trabalhar no serviço de Deus para fazermos o melhor. Pastor, eu queria nosso presidente, pastor Sócrates, nosso diretor executivo, muito obrigado pela presença dos irmãos, pela amável presença dos irmãos, pela oportunidade dessa entrevista, desse trabalho e dessas portas que se abrem no Brasil, e se abrem no Brasil sem dispêndio para a convenção, porque chega também de colocar fardo nas costas da convenção. Vamos fazer todos juntos, servindo a Deus com amor, com devoção. Palavras finais, senhor presidente? Pois não. Primeiro, expressar nossa gratidão. A ideia é que você que conheceu um pouco da nossa história, participe ainda mais da história. Vem conosco dar essa contribuição de anunciar o Evangelho, socorrer os necessitados, e você pode, inclusive, se vincular com as nossas mídias sociais. Estamos em todas elas, você pode procurar a Convenção Batista Brasileira e você vai perceber que tem um trabalho maravilhoso em que você pode participar, orando, contribuindo, em alguns casos até se voluntariando. Uma alegria muito grande, doutor Heitor. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Pastor Sócrates. Obrigado, pastor Heitor, pela essa oportunidade de estarmos aqui. E aos que estão nos assistindo, conheça, se você ainda não conhece, visite uma igreja batista e conheça... Vai ser muito bem recebido. Muito bem recebido. E conheça o que nós fazemos a cada dia para que o Senhor seja glorificado. Queridos irmãos, amigos, batistas, presbiterianos, Assembleia de Deus, metodistas, não importa. Deus abençoe a todos os irmãos e vamos fazer um trabalho glorioso nessa terra, servindo ao nosso Deus, com quem vamos morar eternamente. Felicidade, Deus abençoe a todos.